E aí pessoal, mais uma aula de física. Aqui a gente está finalizando o nosso assunto, tá? Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a energia elétrica, só que agora a gente não vai trabalhar o consumo, a gente só vai falar um pouco sobre o uso social da energia elétrica, uma forma mais corretamente política, ecologicamente falando, né? Essa energia. Então é algo muito rápido aqui, tá? A gente vai até retomar alguns assuntos que a gente abordou na última aula. Então a gente fala da energia elétrica, que ela é a principal fonte de energia aí, né? Ela é gerada principalmente pelas usinas hidrelétricas, a gente já falou nisso, né? Dessa energia potencial da água. Que a gente já falou também que o Brasil e a China são um dos maiores detentores das usinas hidrelétricas que nós temos. Falando um pouco aqui da importância dessa energia, que ela é fundamental para o desenvolvimento na atualidade da sociedade, tá? Ela é convertida para gerar luz, mover os motores, eletrônicos, computadores, geladeiras, nossa vida em si, tá? A forma que ela é gerada, né? Ela é gerada através de algumas fontes de geração, tá? Aqui a gente tem algumas delas, no caso a gente tem as hidrelétricas, né? Nós temos as termoelétricas, as usinas nucleares, eólicas, aqui a gente tem a solar, mas a gente tem outras fontes também geradoras de energia. Aqui a forma que é feita a distribuição dessa energia até chegar nos seus devidos locais. Então a gente tem uma rede primária, que é uma rede de distribuição de tensão média. Nós temos uma rede secundária, onde faz essa redistribuição de baixa tensão. E essa construção, manutenção e operação ela é responsabilidade das companhias distribuidoras. Então, cada companhia distribuidora é responsável por essa parte. Então, essas redes de distribuição primárias elas são circuitos elétricos chamados trifásicos, tá? Ou seja, 3 fios, a 3 fases. São ligados a subestações de distribuição, que normalmente são construídas nas classes da tensão. A gente tem aqui de 15 kW, 23 e assim vai. Tá? Nós temos as tensões nominais também e os níveis de tensão são padronizados pela legislação vigente e tem outros níveis que existem, tá? E continuam operando normalmente. Tá? Então a gente tem aqui uns exemplos aqui, de fontes de baixador de tensão, né, para escolas, para cidade, baixador de tensão para a indústria e assim por diante. Bom, essas redes de distribuição primárias elas são instaladas em transformadores de distribuição, então fixados nos postes e, por exemplo, para rebaixar para 220 volts, por exemplo. Então, as redes de distribuição secundárias são circuitos elétricos trifásicos a 4 fios, 3 fases e um neutro, que normalmente operam na tensão fase e a fase neutro, ali 230 a 115 volts, 220, 127 volts, tá? 380, 220 volts. Então, nessas redes, elas estão ligadas aos consumidores, que são as residências, padarias, lojas, comércio local, as luminárias, iluminação pública em geral. E as redes atendem aos grandes centros de consumo, a população de uma forma geral, as indústrias. Já os estabelecimentos de grandes, assim como prédios, lojas, mercados, consomem mais energia e necessitam de transformadores individuais, tá? Então aí a gente tem uma tensão diferente, 380 a 220 ou 440 224 volts, tá? Todo esse sistema de distribuição ele é protegido por um sistema composto por disjuntores automáticos e subestações. Em caso de alguns problemas, esses disjuntores eles são desligados, tá? Por uma questão de esses fusíveis, né, são desligados, uma questão de segurança. Hoje nós temos aqui, principalmente no estado
na região metropolitana, que é onde nós temos uma rede de distribuição até inteligente, onde há um desligamento, existe um religamento inteligente. Quando há um desligamento por um vento, uma chuva, algo que não danificou tão profundamente a rede, que quando há um problema, que há o desligamento dessa energia, ele acaba sendo religado automaticamente. Tá? É uma rede inteligente. Já pensando assim no uso consciente da energia elétrica, a gente tem que saber que é a mola que move, né, no caso, um país. Então, se a gente tiver as questões de banhos mais rápidos, lâmpadas que não consumam tanto, né, as lâmpadas de LED, não deixar os equipamentos ligados sem você estar utilizando, não ficar colocando alimento quente dentro da geladeira, são coisas básicas, né, que a gente às vezes acaba fazendo e a gente acaba prejudicando esse desenvolvimento sustentável dessa energia, né, e aumentando inclusive o aumento do seu consumo mensal de energia elétrica, que nós vimos na outra aula, esse cálculo desse consumo de energia, né, e é cada vez maior. No caso das usinas hidrelétricas, elas produzem a energia, porém elas têm um impacto ambiental, né? Já que existe uma região que ela é inundada. Então toda aquela região, todo aquele local, toda aquela vegetação, a fauna daquele local, ele tem que ser recuperado em outro local, de uma outra forma, né? Para que não aconteça, para que aquela área seja reparada, tá? Por mais que você naquela região ela vai ficar submersa e você vai perder aquela região, mas é um mal necessário, vamos considerar assim. É, existem alguns movimentos que falam sobre as barragens, tem os pareceres, tomar os devidos cuidados com essas barragens também, né? Para que não haja um outro problema maior em relação a essa coisa impactante da hidrelétrica aí. Então, a gente pode perceber aqui, falando da natureza estremecida, por exemplo, lagos e usinas alteram o clima e toda a biodiversidade aquática. Isso é inevitável. Subida íngreme. Então, tem que os peixes eles necessitam que há para que haja o acasalamento e que haja o que mais essa produção que eles procuram águas mais calmas. É preciso fazer degraus para que eles possam fazer essa subida dos rios, né? Não pode deixar e impedir que uma determinada espécie deixe de se reproduzir devido a uma hidrelétrica. Mas isso é pensado em muitos casos, em todos os casos deve ser pensado para que esses peixes eles não possam ficar sem reproduzir por conta da usina hidrelétrica. Tá? O que é aqui rio sofredor? O nível de reservatórios das hidrelétricas elas precisam ser mantidos num patamar constante para que não haja um problema, fechamento de comportas, quando há um aumento de chuva muito grande e ter que abrir essas comportas, alterar o volume dessa água, desordena toda a vida aquática, as margens são prejudicadas, há períodos de seca, inundação, todo um desequilíbrio. Falando no caos climático, que era antes uma floresta, ele passa a ser um lago, né? Então essa mudança ela aumenta a quantidade de água que evapora, consequentemente mexe com outras fontes climáticas, né? O total de chuvas, a umidade de temperatura, há variações ali de até 3 graus. Inclusive as plantações são prejudicadas ao redor, né? No caso quando há uma inundação. Mas isso tudo deve ser consciente e deve ser muito bem planejado antes de fazer qualquer ação nesse tipo. Aqui falando só um pouco do salvamento improvisado, que às vezes os peixes acabam entrando nas barragens, por exemplo, de Itaipu, e eles ficam lá. Depois eles têm que ser retirados, né?
alguns acabam morrendo por não se adaptar, e esse salvamento ele acontece até hoje, tá? Nas turbinas, para que esses peixes se encontram lá nos dutos, eles são retirados, tá? Por exemplo, a usina de Itaipu, ela recebeu 20 milhões de mudas em torno do seu reservatório. É uma forma de recomeço, né, de se preservar. Em relação também à pesca, foi muito alterado. Algumas espécies no Rio Paraná, por exemplo, elas acabaram até mudando, deixaram de acontecer. Então, antes de Itaipu, tinha o cascudo preto 22%, o dourado tinha 17%, pacoto 13%. Depois subiram outras espécies, começaram a existir ou diminuir a sua quantidade. Aqui falando dessas bolhas perigosas, por exemplo, submersas no lago por vários anos, as árvores e plantas elas acabam apodrecendo e elas liberam bolhas de gás, no caso o metano, né? Que é um poluente, ele acaba corroindo as turbinas e ele também impede a reprodução dos peixes, a proliferação das algas, ele causa um desequilíbrio aquático. Essas bolhas de metano, elas são grandes, que elas já chegam até a virar um pequeno barco de alumínio, né? E acabam prejudicando muito essa questão energética. Aqui eu tenho a bibliografia, tá? Do que foi utilizado aqui, mas esse consumo consciente de energia, ele deve ser feito de forma bem pensada, tá? Para que a energia é necessária, as fontes de energia são necessárias, mas que podemos pensar na preservação e um profundo estudo ambiental para minimizar o mínimo possível toda a questão, a biodiversidade, toda a questão da fauna, da flora e de populações que vão viver naquela região também, tá certo? Então era bem praticamente isso aí. Vocês vão observar lá o caderno do aluno, que tem uma atividade bem simples lá para fazer, não tem nada de cálculo, só observar mesmo e falar sobre os tipos de energia, o aumento de energia que está sendo utilizado ao longo do tempo. A gente falou isso um pouco na aula passada, por isso eu não estou repetindo muito aqui, tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui, tchau, tchau.